Gibraltar. Gibraltar é um território ultramarino britânico e cidade localizada no extremo sul da Península Ibérica, na Baía de Gibraltar, perto da saída do Mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, Estreito de Gibraltar. Tem uma área de 6,8 km², 2,6 milhas quadradas, e faz fronteira ao norte com a Espanha, Campo de Gibraltar. A paisagem é dominada pelo Rochedo de Gibraltar, no sopé do qual se encontra uma zona urbana densamente povoada. Gibraltar é o lar de cerca de 34.003 pessoas, principalmente gibraltinos. Gibraltar foi fundada como uma torre de vigia permanente pelos almohadas em 1160. Ele trocou o controle entre os nasridas, castelhanos e merínidas no final da Idade Média, adquirindo maior influência estratégica após a destruição da vizinha Algeciras em 1375. Tornou-se parte da coroa de Castela novamente em 1462. Em 1704, as forças anglo-holandesas capturaram Gibraltar da Espanha durante a Guerra da Sucessão Espanhola, e foi cedida à Grã-Bretanha perpetuamente sob o Tratado de Utrecht em 1713. Tornou-se uma base importante para a Marinha Real, particularmente durante as guerras napoleônicas e a Segunda Guerra Mundial, pois controlava a estreita entrada e saída do Mar Mediterrâneo, o Estreito de Gibraltar, com metade do comércio marítimo mundial passando por ele. A soberania de Gibraltar é um ponto de discórdia nas relações anglo-espanholas, pois a Espanha reivindica o território. Os gibraltinos rejeitaram esmagadoramente as propostas de soberania espanhola em um referendo de 1967 e de soberania compartilhada em um referendo de 2002. No entanto, Gibraltar mantém laços econômicos e culturais estreitos com a Espanha, com muitos gibraltinos falando espanhol, bem como um dialeto local conhecido como lanito. A economia de Gibraltar depende de serviços financeiros, jogos eletrônicos, turismo e porto. Com uma das taxas de desemprego mais baixas do mundo, a maior parte da força de trabalho reside na Espanha ou não é gibraltina, especialmente no setor privado. Desde o Brexit, Gibraltar não é membro da União Europeia, mas estão em andamento negociações para que participe do Acordo de Schengen para facilitar os movimentos fronteiriços entre Gibraltar e Espanha. Em março de 2023, as negociações pareciam um impasse. Nome: o nome é derivado do árabe, romanizado, Jabal Rik, Lit Monte de Tariq, em homenagem ao líder militar norte-africano do século VIII Tariq ibn Ziyad, que iniciou a conquista muçulmana da Península Ibérica através do Estreito de Gibraltar em 711. História: evidências de habitação neandertal em Gibraltar de cerca de 50.000 anos atrás foram descobertas na caverna de Gorham. As cavernas de Gibraltar continuaram a ser usadas pelo Homo sapiens após a extinção final dos neandertais. Ferramentas de pedra, lareiras antigas e ossos de animais que datam de cerca de 40.000 anos atrás a cerca de 5.000 anos atrás foram encontrados em depósitos deixados na caverna de Gorham. Numerosos cacos de cerâmica que datam do período neolítico foram encontrados nas cavernas de Gibraltar, principalmente de tipos típicos da cultura americana encontrados em outras partes da Andaluzia, especialmente em torno da cidade de Almerã, da qual leva o nome. Há pouca evidência de habitação na Idade do Bronze, quando as pessoas pararam de viver em cavernas. Idade Média. Após o colapso do Império Romano do Ocidente, Gibraltar ficou brevemente sob o controle dos vândalos, que cruzaram para a África a convite de Bonifácio, o conde, ou comandante, do território. Após um ataque em 710, um exército berbere sob o comando de Tariq ibn Ziyad cruzou do norte da África em abril de 711 e desembarcou em algum lugar nas proximidades de Gibraltar, embora provavelmente não na Baía ou no próprio Rochedo. A expedição de Tariq levou à conquista islâmica da maior parte da Península Ibérica. Mons Calpe foi renomeado Jabal Tariq, o Monte de Tariq, posteriormente corrompido em Gibraltar. Em 1160, o sultão almohade Abd al-Mumin ordenou que um assentamento permanente, incluindo um castelo, fosse construído. Recebeu o nome de Medina al-Fath, Cidade da Vitória. A torre de homenagem do Castelo dos Mouros permanece de pé até hoje. A partir de 1274, a cidade foi disputada e capturada pelos nasridas de Granada. Em 1237 e 1374, os merínidas de Fez, em 1274 e 1333, e os reis de Castela, em 1309.
Após a destruição e abandono de Algeciras pelos Nasridas por volta de 1375 e a aquisição de Gibraltar pelos Nasridas dos Merínidas em 1375, os Nasridas favoreceram Gibraltar, um porto natural pior do que Algeciras, mas com melhores capacidades de defesa, como um posto avançado militar e urbano no estreito, embora Gibraltar nunca tenha atingido uma grande população durante este período. Era moderna. Após a conquista, Henrique IV de Castela assumiu o título adicional de Rei de Gibraltar, estabelecendo como parte da comarca do Campo Lano de Gibraltar. 6 anos depois, Gibraltar foi devolvida ao Duque de Medina Sidônia, que a vendeu em 1474 a um grupo de 4.350 conversos, cristãos convertidos do judaísmo, de Córdoba e Sevilha em troca de manter a guarnição da cidade por 2 anos, após os quais foram expulsos, retornando às suas cidades natais ou seguindo para outras partes da Espanha. 38 Em 1501, Gibraltar voltou para a coroa espanhola, e Isabel I de Castela emitiu um mandado real concedendo a Gibraltar o brasão de armas que ainda usa. Em 1540, Gibraltar foi capturada e saqueada pelo almirante otomano Hayreddin Barbarossa. O ataque à pequena cidade eliminou toda uma geração de gibraltinos. Em 1704, durante a Guerra da Sucessão Espanhola, uma frota anglo-holandesa combinada, representando a Grande Aliança, capturou a cidade de Gibraltar em nome do arquiduque Carlos da Áustria em sua campanha para se tornar rei da Espanha. Posteriormente, a maioria da população deixou a cidade, com muitos assentamentos nas proximidades. À medida que a campanha da aliança vacilava, o Tratado de Utrecht de 1713 foi negociado, que cedeu o controle de Gibraltar à Grã-Bretanha para garantir a retirada da Grã-Bretanha da guerra. Tentativas mal-sucedidas dos monarcas espanhóis de recuperar Gibraltar foram feitas, com o cerco de 1727 novamente com o Grande Cerco de Gibraltar, 1779 a 1783, durante a Guerra da Independência Americana. Após o destrutivo Grande Cerco, a cidade foi totalmente reconstruída. Giovanni Maria Boschetti, que chegou a Gibraltar em 1784 aos 25 anos de Milão, onde se acredita ter sido pedreiro ou engenheiro, construiu o estaleiro de abastecimento, concluído em 1812, e muitos outros edifícios. Boschetti é considerado responsável por definir o estilo da Cidade Velha, descrito por Claire Montano, executiva-chefe do Gibraltar Heritage Trust, como portas em arco de estilo militar de artilharia, relevo de estuque italiano, persianas genovesas, varandas de ferro da regência inglesa, vitrais espanhóis e caixilhos e janelas de batentes georgianos. Durante as guerras napoleônicas, Gibraltar tornou-se uma base-chave para a Marinha Real e desempenhou um papel importante até a Batalha de Trafalgar, 21 de outubro de 1805. Designada uma das 4 fortalezas imperiais, junto com Halifax, Nova Escócia, Bermudas e Malta, sua localização estratégica a tornou uma base-chave durante a Guerra da Crimeia de 1854 a 1856. No século XVIII, a guarnição militar em tempos de paz flutuava em número de um mínimo de 1.100 a um máximo de 5.000. A primeira metade do século XIX viu um aumento significativo da população para mais de 17.000 em 1860, quando pessoas da Grã-Bretanha e de todo o Mediterrâneo, italianos, portugueses, malteses, judeus e franceses, passaram a residir na cidade. Seu valor estratégico aumentou com a abertura do Canal de Suez, pois ficava na rota marítima entre o Reino Unido e o Império Britânico a leste de Suez. No final do século XIX, grandes investimentos foram feitos para melhorar as fortificações e o porto. História contemporânea. Mostrado aqui durante a Segunda Guerra Mundial, um Douglas Dakota de Boac é recortado em Gibraltar pelas baterias de holofotes no rochedo, enquanto as tripulações o preparam para um voo noturno para o Reino Unido. Durante a Segunda Guerra Mundial, a maior parte da população civil de Gibraltar foi evacuada, para Londres, mas também para partes de Marrocos e Madeira e para Gibraltar Camp na Jamaica. A rocha foi fortalecida como uma fortaleza. Em 18 de julho de 1940, a Força Aérea Francesa de Vichy atacou Gibraltar em retaliação ao bombardeio britânico da Marinha de Vichy. A base naval e os navios ali baseados desempenharam um papel fundamental no abastecimento e abastecimento da ilha de Malta durante seu longo cerco. Além de frequentes corridas curtas, conhecidas como Clube Hans, em direção a Malta para reforços de aeronaves,
inicialmente Hurricanes, mas depois, notadamente do porta-aviões USN Vice, Spitfires. O comboio crítico da Operação Pedestal foi executado em Gibraltar em agosto de 1942. Isso reabasteceu a ilha em um momento crítico em face dos ataques aéreos concentrados das forças alemãs e italianas. A relutância do ditador espanhol Francisco Franco em permitir que o exército alemão entrasse em solo espanhol frustrou um plano alemão de capturar o Rochedo, codinome Operação Félix. Na década de 1950, Franco renovou a reivindicação da Espanha à soberania sobre Gibraltar e restringiu o movimento entre Gibraltar e a Espanha. Os gibraltinos votaram esmagadoramente para permanecer sob soberania britânica no referendo de soberania de Gibraltar de 1967, que levou à aprovação da Ordem da Constituição de Gibraltar em 1969. Em resposta, a Espanha fechou completamente a fronteira com Gibraltar e cortou todos os elos de comunicação. A fronteira com a Espanha foi parcialmente reaberta em 1982 e totalmente reaberta em 1985, antes da adesão da Espanha à Comunidade Europeia. No início dos anos 2000, a Grã-Bretanha e a Espanha estavam em negociações sobre um possível acordo que os levaria a compartilhar a soberania sobre Gibraltar. O governo de Gibraltar organizou um referendo sobre o plano e 99% da população votou para rejeitá-lo. Em 2008, o governo britânico se comprometeu a respeitar os desejos dos gibraltinos. 49. Uma nova ordem constitucional foi aprovada em referendo em 2006. Um processo de negociações tripartites começou em 2006 entre Espanha, Gibraltar e Reino Unido, encerrando algumas restrições e lidando com disputas em algumas áreas específicas, como movimentos aéreos, procedimentos alfandegários, telecomunicações, pensões e intercâmbio cultural. No referendo britânico sobre a adesão à União Europeia, 96% dos gibraltinos votaram a favor da permanência com uma participação de 84%. A Espanha renovou os apelos pelo controle conjunto espanhol e britânico da península, estes foram fortemente rejeitados pelo ministro-chefe de Gibraltar. Em 18 de outubro de 2018, no entanto, a Espanha parecia ter chegado a um acordo com o Reino Unido em relação às suas objeções à saída de Gibraltar da UE com o Reino Unido, com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, afirmando: Gibraltar não será mais um problema para chegar a um acordo do Brexit. Em 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido deixou a União Europeia e, consequentemente, Gibraltar também. Nos termos da fase de transição do acordo de saída do Brexit, a relação de Gibraltar com a UE continuou inalterada até ao final de 2020, altura em que foi substituída pelo Acordo de Comércio e Cooperação UE-Reino Unido. Em 31 de dezembro de 2020, o Reino Unido e a Espanha acordaram em princípio, numa base para a UE e o Reino Unido, negociarem um acordo através do qual Gibraltar participaria no espaço Schengen, a fim de evitar uma fronteira física com a Espanha. O regime não entrou em vigor. Em 2022, Gibraltar lançou uma candidatura ao status de cidade como parte das honras cívicas do Jubileu de Platina. A oferta foi recusada, mas quando os pesquisadores examinaram os arquivos nacionais, descobriram que ela já havia sido reconhecida como cidade pela Rainha Vitória em 1842. O status entrou em vigor em 29 de agosto de 2022. Governança. Ver artigo principal, Política de Gibraltar. Sob sua constituição atual, Gibraltar tem um autogoverno interno quase completo por meio de um parlamento eleito para um mandato de até 4 anos. O parlamento unicameral atualmente é composto por 17 membros eleitos, e o presidente que não é eleito, mas nomeado por uma resolução do parlamento. O governo é composto por 10 membros eleitos. O chefe de Estado é o monarca britânico Rei Carlos III, que é representado pelo governador de Gibraltar. O governador promulga assuntos do dia a dia sob o conselho do Parlamento de Gibraltar, mas é responsável perante o governo britânico em relação à defesa, política externa, segurança interna e boa governança geral. As nomeações judiciais e outras são feitas em nome do monarca em consulta com o chefe do governo eleito. A eleição de 2011 foi contestada pelos Social-Democratas de Gibraltar, GSD, pelo Partido Trabalhista Socialista de Gibraltar, GSLP, Partido Liberal de Gibraltar, LPG, e pelo Partido Democrático Progressista, PDP.
O PDP era um novo partido, formado em 2006 e apresentou candidatos nas eleições de 2007, mas nenhum foi eleito. O chefe de governo é o ministro-chefe, em dezembro de 2011, Fabián Picardo. Todos os partidos políticos locais se opõem a qualquer transferência de soberania para a Espanha, apoiando a autodeterminação. Os principais partidos de oposição do Reino Unido também apoiam essa política, e a política do governo britânico não se envolver em negociações sobre a soberania de Gibraltar sem o consentimento do povo de Gibraltar. Gibraltar fazia parte da União Europeia, tendo aderido através da Lei das Comunidades Europeias de 1972, Reino Unido, que deu efeito ao Tratado de Adesão de 1972. Como território dependente do Reino Unido ao abrigo do que era então o número 4 do artigo 227º do Tratado que institui a Comunidade Europeia, abrangendo territórios especiais dos Estados-membros, com isenção de algumas áreas, como a União Aduaneira da União Europeia, Política Agrícola Comum e Espaço Schengen. É o único território ultramarino britânico que fazia parte da União Europeia. Após uma campanha de 10 anos pelo direito de voto nas eleições europeias, de 2004 a 2019 o povo de Gibraltar participou das eleições para o Parlamento Europeu como parte do eleitorado do sudoeste da Inglaterra. Em 23 de junho de 2016, Gibraltar votou junto com o Reino Unido no referendo da UE. 96% de sua população votou pela permanência, mas o resultado geral do Reino Unido deu uma maioria de 51,9% para deixar a UE. No entanto, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, declarou em 18 de outubro de 2018 que Gibraltar foi nomeado para ser incluído na lista das Nações Unidas de territórios não autônomos pelo Reino Unido quando a lista foi criada em 1946 e tem sido listado desde então. O governo de Gibraltar tem trabalhado ativamente para que Gibraltar seja removido da lista e, em 2008, o governo britânico declarou que a presença contínua de Gibraltar na lista é um anacronismo. Gibraltar não é membro da Commonwealth of Nations e é representado pelo Reino Unido, mas recebeu o título de membro associado da Commonwealth Foundation em 2004. Gibraltar compete nos Jogos da Commonwealth desde 1958. Relações internacionais. Gibraltar não é um Estado soberano, as suas relações internacionais formais são da responsabilidade do governo do Reino Unido. Desde o Brexit, não faz parte da União Europeia, mas participa do Acordo de Comércio e Cooperação UE-Reino Unido. Em 31 de dezembro de 2020, o Reino Unido e a Espanha acordaram em princípio, numa base para a UE e o Reino Unido, negociarem um acordo através do qual Gibraltar participaria no espaço Schengen, a fim de evitar uma fronteira física com a Espanha. Os acordos não entraram em vigor, mas ambos os lados pretendem manter os atrasos na fronteira no mínimo nesse meio tempo. Em março de 2023, as negociações continuavam paralisadas, com a Espanha insistindo que sua Polícia Nacional controlasse a entrada no espaço Schengen e o Reino Unido exigindo que o trabalho fosse feito por funcionários da agência da União Europeia Frontex. Todos os outros pontos de entrada no espaço Schengen são controlados pelas autoridades nacionais, complementadas pela Frontex em alguns locais. Geografia. O território de Gibraltar cobre 6,8 km², 2,6 milhas quadradas, e compartilha uma fronteira terrestre de 1,2 km, 0,75 milhas, com a Espanha. La Línea de la Concepción, um município da província de Cádiz, fica no lado espanhol da fronteira. O interior espanhol forma a comarca do Campo de Gibraltar, literalmente Campo de Gibraltar. A linha costeira mede 12 km, 7,5 milhas, de comprimento. Existem duas costas, lados, de Gibraltar, o East Side, que contém os assentamentos de Sandy Bay e Catalan Bay, e o West Side, onde vive a maior parte da população. Gibraltar não tem divisões administrativas, mas está dividido em 7 grandes áreas residenciais. Tendo recursos naturais insignificantes e poucos recursos naturais de água doce, limitados a poços naturais no norte, até recentemente Gibraltar usava grandes bacias hidrográficas de concreto ou rocha natural para coletar água da chuva. A água doce dos poços é hoje complementada por 2 usinas de dessalinização, uma usina de osmose reversa, construída em um túnel dentro da rocha, e uma usina de destilação instantânea de vários estágios em North Mole.
O terreno de Gibraltar consiste na rocha de Gibraltar de 426 metros de altura, 1.398 pés, feita de calcário jurássico, e a estreita planície costeira ao seu redor. Ele contém muitas estradas de túneis, a maioria das quais ainda são operadas pelos militares e fechadas ao público. Ambiente. Em maio de 2016, um relatório da Organização Mundial da Saúde mostrou que Gibraltar tinha a pior qualidade do ar em qualquer território britânico. O relatório concentrou-se nos poluentes PM10 e PM2.5 no ar. Economia. Os macacos semiselvagens da Barbária são uma característica integrante do turismo de Gibraltar. A economia de Gibraltar é dominada por 4 setores principais: serviços financeiros, jogos de azar online, transporte marítimo e turismo, que inclui vendas no varejo isentas de impostos aos visitantes. Os militares britânicos tradicionalmente dominavam a economia de Gibraltar, com o estaleiro naval fornecendo a maior parte da atividade econômica. Isso, no entanto, diminuiu nos últimos 20 anos e estima-se que represente apenas 7% da economia local, em comparação com mais de 60% em 1984. O território também possui um pequeno setor manufatureiro, representando pouco menos de 2% da economia. O mercado de trabalho de Gibraltar emprega cerca de 30 mil trabalhadores, 80% no setor privado e 20% no setor público. A taxa de desemprego é extremamente baixa, em torno de 1%. Mais da metade, 53%, da força de trabalho reside na Espanha ou não é gibraltina. De acordo com as estatísticas do governo de Gibraltar, cerca de 45% do total de postos de trabalho por conta de outrem e 58% dos postos de trabalho no setor privado são ocupados por trabalhadores fronteiriços, trabalhadores que residem normalmente em Espanha, mas que trabalham em Gibraltar. Cerca de 63% dos trabalhadores fronteiriços são de nacionalidade espanhola. Mais da metade, 55%, dos empregos de funcionários do setor privado são ocupados por pessoas que não são gibraltinas ou outras nacionalidades britânicas. O setor público, por outro lado, emprega gibraltinos e outros britânicos, 90%. Portanto, de acordo com Fabian Picardo, ministro-chefe de Gibraltar, durante as negociações do Brexit, uma fronteira que não tivesse a fluidez necessária para que as pessoas pudessem acessar seus locais de trabalho colocaria diretamente em risco metade dos empregos da força de trabalho de Gibraltar. No início dos anos 2000, muitas casas de apostas e operadores de jogos online mudarão-se para Gibraltar para se beneficiar da operação em uma jurisdição regulamentada com um regime tributário corporativo favorável. Este regime de imposto corporativo para empresas controladas por não-residentes foi eliminado em janeiro de 2011 e substituído por uma taxa fixa de imposto corporativo ainda favorável de 10%. O turismo também é uma indústria significativa. Gibraltar é um porto popular para navios de cruzeiro e atrai visitantes diurnos de resorts na Espanha. The Rock é uma atração turística popular, principalmente entre os turistas britânicos e residentes na costa sul da Espanha. É também um destino de compras popular, e todos os bens e serviços são isentos de IVA, mas podem estar sujeitos aos impostos de Gibraltar. Muitas das grandes redes britânicas de rua têm filiais ou franquias em Gibraltar, incluindo Morrisons, Marks & Spencer e Motorcar. Filiais e franquias de varejistas internacionais como Tommy Hilfiger e Sunglass Hut também estão presentes em Gibraltar, assim como a empresa espanhola de roupas Mango. Vários bancos britânicos e internacionais têm operações sediadas em Gibraltar. O Gisk Bank afirma ser o banco mais antigo do país, com base na aquisição do Gisk em 1987 do Banco Galiano, que iniciou suas operações em Gibraltar em 1855. Um ancestral do Barclays, o Banco Anglo-Egípcio, entrou em 1888, e o Crédit Foncier, agora Crédit Agricole, entrou em 1920. Existe alguma atividade manufatureira, representando cerca de 2% do emprego total. Uma empresa, Bassadone Automotive Group, fornece ambulâncias e outros veículos de projeto convertidos localmente de veículos SUV para as Nações Unidas e outras agências, empregando cerca de 320 funcionários em toda a sua gama de atividades. Em 1967, Gibraltar promulgou a Portaria das Empresas, Tributação e Concessões, agora uma lei,
que previa tratamento fiscal especial para negócios internacionais. 97. Este foi um dos fatores que levaram ao crescimento de serviços profissionais, como o private banking e gestão de seguros cativos. Gibraltar tem vários atributos atraentes como centro financeiro, incluindo um sistema jurídico de direito consuetudinário e acesso ao mercado único da UE em serviços financeiros. Gibraltar é considerado uma jurisdição de alta classe e está listado na Lista Branca pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, devido aos seus setores financeiros e de jogos eletrônicos altamente regulamentados, compartilhando o mesmo status do Reino Unido, Estados Unidos e Alemanha. 98. É colaborativo internacionalmente, inclusive na troca de informações sobre questões fiscais. Em janeiro de 2018, Gibraltar introduziu uma estrutura regulatória para Distributed Ledger Technology, com o objetivo de buscar uma abordagem mais flexível e adaptável, no caso de novas atividades de negócios, produtos e modelos de negócios. A Comissão de Serviços Financeiros, FSC, que foi criada por uma portaria em 1989, agora uma lei, que entrou em vigor em 1991, regula o setor financeiro. Em 1997, o Departamento de Comércio e Indústria estabeleceu sua divisão do Centro Financeiro de Gibraltar, GFC, para facilitar o desenvolvimento do setor financeiro. Em 2012, Gibraltar tinha 0,103 escritórios de empresas de contabilidade Big Four por 1.000 habitantes, o segundo maior do mundo depois das Ilhas Virgens Britânicas, e 0,6 bancos por 1.000 pessoas, o quinto maior número de bancos per capita do mundo. 103. A partir de 2017, existe uma incerteza muito significativa sobre a continuação do acesso ao mercado único da UE após o próximo Brexit. Na moeda de Gibraltar é a Libra de Gibraltar, emitida pelo governo de Gibraltar nos termos da Lei de Notas de Moeda de 1934. Essas notas têm curso legal em Gibraltar, juntamente com as notas do Banco da Inglaterra. Em um arranjo de currency board, essas notas são emitidas contra reservas de libras esterlinas. A compensação e liquidação de fundos são realizadas em libras esterlinas. As moedas em circulação seguem as denominações britânicas, mas têm desenhos separados. Extraoficialmente, a maioria dos pontos de venda em Gibraltar aceita o euro, embora alguns telefones públicos e os Correios Reais de Gibraltar, juntamente com todos os outros escritórios do governo, não o façam. Demografia. Gibraltar é um dos territórios mais densamente povoados do mundo, com uma população habitualmente residente em 2012 de 32.194,111 e equivalente a aproximadamente 4.959 km², 12.840 sq mi. A crescente demanda por espaço está sendo cada vez mais atendida pela recuperação de terras. A terra recuperada representa aproximadamente 1/10 da área total do território, mas abriga mais de 40% de sua população, censo de 2012. Grupos étnicos. De acordo com o Censo de Gibraltar de 2012, 25.444 pessoas, 79,0%, eram elegíveis para o status de gibraltinos. Dos restantes, 4.249, 13,2%, eram outros britânicos, 675, 2,1%, eram espanhóis, 522, 1,6%, eram marroquinos e 785, 2,4%, tinham outras nacionalidades da UE. Havia 519 pessoas, 1,6%, com outras nacionalidades. Normalmente, população residente e pessoas presentes em Gibraltar. Censo de residentes 1981, 3 1991, 3 2001, 3 e 2012, 3. Gibraltar 74,9%, 75,0%, 83,2%, 79,0%. Reino Unido e outros britânicos 14,0%, 14,3%, 9,6%, 13,2%. Marroquino 8,1%, 6,7%, 3,5%, 1,6%. Outras nacionalidades, asterisco, 3,1%, 4,0%, 3,7%, 6,2%. Espanhol, 1,19%, 113, 2,1%. Outros, 1,0%, 113, 1,6%.
Just a Ver landing artigo principal. Línguas de Gibraltar. with airport. A língua oficial de Gibraltar é o inglês e é usada pelo governo e nas escolas.